Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Ó, então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a interpolação circular. Eu sei que com a turma de vocês eu já dei uma adiantadinha no final da penúltima aula, que alguém perguntou como é que fazia a interpolação circular lá. E eu mostrei rapidamente ali, mas tem alguns detalhes que a gente precisa ver hoje. Não é nada de absurdamente complexo, mas você precisa dominar ela para não se confundir ali, para não fazer coisa errada. Então, olha só. A gente vai ter que fazer algumas coisas, né? E essa questão de definir sistemas de unidades a gente já tinha feito até nas outras aulas, mas eu vou deixar, vamos dizer assim, que hoje eu vou passar oficialmente para vocês essa questão da definição do sistema de coordenadas, porque tem um detalhezinho que eu não expliquei para vocês ainda do comando Siemens aí, tá? Deixa eu só ajeitar minha mesa aqui. Tem um detalhezinho lá. Qual que é esse detalhe, ó? Primeiro que, lógico, né, a gente nunca deve misturar sistemas de unidades em um mesmo código, a não ser que seja extremamente necessário. Então, vamos dizer que você está fazendo uma peça lá e uma parte da peça é em coordenadas métricas e a outra é em coordenadas não, em unidades métricas e a outra é em unidades inglesas. Aí não tem jeito, né? Aí você vai ter que misturar, mas via de regra não se mistura unidades a menos que seja muito necessário. A gente tem dois comandos aqui para unidades, né? A gente tem o G70, que eu já tinha passado para vocês, que é um sistema de unidades inglesas. No Siemens funciona o G70, mas também funciona o G700, eu já vou explicar por quê. E o G71 para trabalhar em unidades métricas, que no Siemens também tem o G710, né? Que é para trabalhar em unidades métricas. Eu também já vou explicar de onde que vem esses comandos com zero a mais. Lógico que esse sistema com unidades métricas é o sistema que a gente gosta mais, né, de trabalhar. Por uma questão de padrão nosso aqui, porque cá entre nós, unidades métricas fazem muito mais sentido, né? Então você tem lá, um centímetro é um centésimo de um metro, um milímetro é um milésimo de um metro, um quilômetro são 1000 metros. Quer dizer, tem esses fatores de 10 aí nas unidades SI que auxiliam muito, né? Se você pegar um sistema coordenadas em unidades inglesas, né? Não sei se todo mundo já deu uma olhada um pouco a fundo, mas o negócio é assim, você não tem milímetros, né? O que você tem equivalente a milímetros são frações de polegadas, né? Então até 32 avos é comum você trabalhar. Então você tem, sei lá, 2,32 dá um 16, mas sei lá, 3,32 avos de polegada, 1/8, 2/4, são frações, né? Depois você tem as polegadas. Para quem não sabe, uma polegada vale 2,54 centímetros. Depois você tem das polegadas para um pé, você tem que juntar 12 polegadas para ter um pé, né? Então um pé é equivalente a 12 polegadas. E aí depois a unidade maior do que pé é jarda, mas eu já não me lembro a conversão para jarda. E depois de jarda você tem milha. Uma milha eu não me lembro quantos pés dá, mas eu sei que são aproximadamente 1609 metros, né? Então você tem uma comparação. Você vê que os fatores eles são todos quebrados, tudo maluco. Então é difícil trabalhar, né? No sistema SI é muito mais fácil. Aí aqui eu vou ter uma ilustração, até para lembrar de uma história que eu tinha um professor que chamava unidades métricas de unidades métricas não, ele chamava unidades inglesas de unidades feudais, né?
Então vou ter uma ilustração aqui que faz tanto sentido quanto as unidades feudais aí para nós, né? Você tem alguns cavaleiros medievais lutando com um caramujo. Bom, questão do G700 e G710. Por que tem esses comandos com zerinho atrás aqui? No comando Siemens, a gente está interessado no G710, mas o G700 funciona igual. Vou falar do G71 aqui, ó. O G71 ele configura apenas as unidades de deslocamento como milímetros, né? Então, para deslocamento a gente sempre vai trabalhar em milímetros com o G71. Mas o G71 ele não mexe na unidade dos avanços, né? Então, os avanços que deveriam ser em milímetros por... Aqui está segundo, eu coloquei errado, né? Milímetros por minuto. Aí, agora sim. Então, você tem os avanços aqui em milímetros. Quando você usa o G710, ele configura tanto as unidades de deslocamento como milímetros, quanto as unidades de avanço como milímetros por minuto. Né? Se eu estava no G70, que está tudo em polegadas e polegadas por minuto, e de um G71, ele vai manter as velocidades de avanço em polegadas por minuto, ele só vai mudar as unidades de deslocamento para milímetros. Né? E se eu der um G710, ele vai mudar tanto as unidades de deslocamento quanto as unidades de velocidade de avanço. Então daqui para frente a gente vai passar a usar o G710, tá? Para garantir que está tudo em unidades métricas aí sem erros. Bom, o que mais? Plano de trabalho. Quando a gente estava trabalhando com as interpolações lineares ou movimentação rápida, a gente não precisava setar o plano de trabalho, né? Porque nem tinha plano de trabalho, ele não fazia muito sentido. Mas agora a gente tem alguns planos que a gente vai ter que setar, e o plano que você vai ter que setar como plano de trabalho é o plano onde está o seu círculo, né? Porque a interpolação circular, você vai usar ela para fazer um arco, que é parte de um círculo, ou um círculo completo. E esse arco ou esse círculo devem estar em um plano, né? Então você vai selecionar um plano de trabalho. Essa questão do plano de trabalho, na verdade, ela dá para você mais uma questão de orientação da ferramenta propriamente dito do que de onde está seu círculo. O seu círculo ele vai estar, né, quando você der o comando, você não dá um comando que tem ambiguidade no plano que o círculo está. O círculo sempre está no mesmo plano, mas acaba que quando você seleciona o plano de trabalho, você seleciona ali uma orientação que você quer que a ferramenta esteja. Então, se você seleciona o plano XY, a ferramenta tem que estar perpendicular ao plano XY. Isso é a parte principal que o plano de trabalho especifica, né? Ao qual plano a sua ferramenta estará perpendicular. Aí a gente tem os comandos G17 para selecionar o plano XY, G18 para selecionar o plano ZX e G19 para selecionar o plano YZ. Né? Então, dependendo do comando que você der, você vai selecionar um dos planos. Por padrão, se você não selecionar nada, o G17 fica selecionado e eles são modais. Tá? Então, isso é importante de você lembrar. Bom, o que mais? Para interpolação circular, o que você tem que saber? Ele vai executar uma trajetória circular entre dois pontos, até porque interpolação circular é um negócio que, né, primeira vez que você ouve, você fala, pô, interpolação, até onde eu me lembro, tem a ver com linha reta, né? Mas então, aqui no nosso caso é uma interpolação entre dois pontos que vai ser executado de uma maneira circular, né, em um dos três planos da máquina. Na verdade, esse comando de interpolação circular aqui, mais para frente, a gente vai ver que ele também serve para fazer algo que a gente chama de interpolação helicoidal. Né? Então você consegue desenhar não só um círculo, você consegue desenhar como se fosse uma espiralzinha descendo assim ou subindo. Isso é muito útil para fazer diversos tipos de usinagem aí, né? Mas basicamente hoje, né, por enquanto a gente vai ficar na interpolação circular. Eu tenho dois comandos básicos aí. Eu tenho G02, que é a interpolação circular no sentido horário, e eu tenho G03, que é a interpolação circular no sentido anti-horário.
e por incrível que pareça, definir o sentido que você vai fazer a interpolação é muito importante, porque senão o seu círculo sai invertido, né? Esses comandos, eles precisam necessariamente da informação do ponto final do arco, que o ponto que você vai colocar lá na sua linha de comando, porque o ponto inicial já é onde a ferramenta está, né? O ponto final do arco vai ser o ponto que você vai colocar na frente do seu comando, G02 ou G03, e a curvatura do arco, né? Para a curvatura do arco, eu vou poder representar isso aqui de duas formas. Eu posso representar isso ou com o raio da circunferência ou com a posição do centro da circunferência com os vetores I, J e K. Já vou explicar isso daqui, porque tem dois jeitos de fazer e cada jeito tem sua vantagem e sua desvantagem. Eu já vou adiantar já que todo mundo gosta de fazer com o raio, né? Já até tem um pessoal que faz umas gambiarras aí só para utilizar o raio. Mas é interessante que você saiba fazer das duas formas. Vamos lá. Eles são modais também e eles são do grupo do G00 e G01, porque eles são modos de deslocamento, né? Você pode ter deslocamento rápido, interpolação linear, interpolação circular no sentido horário, interpolação circular no sentido anti-horário. Beleza, até aí nada de novo. Como que eu sei qual é o sentido que eu quero? Se o sentido é horário ou se o sentido é anti-horário? Para saber isso, eu tenho que dar uma olhada no meu sistema de coordenadas, né? Para onde que é ponto X, para onde que é ponto Y e para onde que é ponto Z. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Os meus eixos aqui, ó, estão aqui, ó, Z para cima, X aqui para direita, Y lá para profundo lá. Tá meio inclinado aqui, mas dá para ver, certo? Como que a gente vai definir o que é horário e o que é anti-horário? Para definir isso, a gente vai precisar dar uma olhada na definição matemática da coisa, né? Então vamos lá. Qual que é a definição matemática para uma rotação positiva em um determinado plano? Uma rotação positiva em um determinado plano, ela é uma rotação que segue a regra da mão direita, né? Então, por exemplo, se eu utilizar minha mão direita, aqui até vou fazer o seguinte aqui, vou voltar para a câmera e vou descompartilhar a minha tela e vou me colocar em destaque aqui para vocês olharem para mim agora. Destacar-me. Então agora eu estou em destaque aí para todo mundo. Então o que vai acontecer aqui, ó? Regra da mão direita. Tem duas formas de fazer. Tem uma forma que é a forma tradicional, que é você usar. A primeira coisa importante é que para a regra da mão direita utiliza-se a mão direita, né? Tem gente que faz a regra da mão direita com a mão esquerda e dá invertido. Então use a mão direita. Para a regra da mão direita, você tem que utilizar a mão direita, que está aqui, né? E aí você tem aquela questão, né? Que você vai do indicador pro anular aqui. Se você fizer essa rotação, você vai ter algo no sentido do indicador do polegar aqui. Isso aqui me confunde muito. Eu não gosto dessa regra da mão direita. Eu gosto da regra da mão direita que faz assim, ó. Tá vendo, ó? Né? Então, olha só que legal. Os meus dedos vão me dizer o sentido da rotação e o meu dedão vai dizer se é positivo ou se é negativo. Então, rotação assim, se o meu dedão estiver alinhado com o eixo vertical é positivo, se o meu dedão estiver no sentido contrário do eixo vertical é negativo. Simples assim. Ou do eixo que ele estiver alinhado, no caso, né? Que eu posso fazer rotação nesse plano, rotação nesse outro plano. Enfim, a gente vai mudar essas rotações aqui conforme o plano. Então a gente precisa saber. Então todo mundo usando a mão direita aí. Vamos voltar agora para a nossa tela aqui. Aqui eu tenho que compartilhar de novo. Assim. Então beleza. Cá estamos de novo. Olha só. De X para Y. Ó, o Z está na vertical. Tá vendo? Usa a sua mão direita. Se você fizer uma rotação
de x para y, né, do eixo x para o eixo y, através do menor ângulo aqui, ó, certo? Né? Então, de x para y pelo ângulo amarelinho aqui, ó, o meu dedão vai estar para cima, certo? De x para y, o dedão está para cima. E ele está alinhado com z. Então, de x para y, essa rotação é positiva. Beleza. Matematicamente, o que é o sentido positivo? Ele é horário ou ele é anti-horário? Ele é anti-horário. Então, o que acontece? Se eu tiver esta rotação com a mão direita do sentido positivo aqui de z, então de x para y, fiz uma rotação, dedão está apontando lá para z. Repara que essa rotação que você fez está no mesmo sentido dessa daqui de baixo, ó, que é o G03, tá vendo? G03 é o que é? É anti-horário. Então, matematicamente, anti-horário, uma rotação anti-horária é positiva. E aí que você tem que ver, olha, se eu quiser a rotação nesse sentido aqui, que é o positivo, é o anti-horário, então é G03. Se eu quiser nesse outro sentido, ó, usa a mão direita para fazer a rotação de y para x, nesse sentido aqui de cima. Ó. Repara que você só consegue se o seu dedão estiver apontando para baixo. Se o dedão está apontando para baixo, ele está no sentido negativo do eixo z aqui, porque o eixo z está para cima, o dedão está para baixo. Tá? Tem um sinal de menos aí no seu dedão. Então, esta rotação é negativa. Rotação negativa é sentido horário. Sentido horário é G02. Se você aplicar nos outros planos aqui, também dá certo. Só que você tem que saber a sequência dos eixos aqui para você saber o que é positivo. Então, uma rotação positiva é uma rotação de x para y, que vai dar em z positivo, ou de y para z, que vai dar x positivo, ou de z para x, que vai dar y positivo, né? E se você utilizar aqui, ó, vamos pegar essa de z para x aqui, ó. Para fazer essa rotação G03 aqui, ó, eu só consigo se o meu dedão estiver apontando para dentro do cubo lá, tá vendo? Se ele estiver apontando para fora, eu vou fazer a rotação que está no sentido de G02. Né? Então, G02, rotação negativa, sentido horário. G03, rotação positiva, sentido anti-horário. Tá? Eu sei que confunde um pouco esse negócio do positivo ser anti-horário e do negativo ser horário, porque a gente normalmente acha que é o contrário, mas matematicamente é assim, anti-horário é sempre positivo. Tá? E aqui, ó, de x para y é a mesma coisa, né? Então, de y para z é a mesma coisa, né? Então, de y para z, a rotação positiva, aí com o dedão no sentido de x, é de y para z, então o dedão saindo do plano aí no sentido de x, vai ser o meu G03. E o dedão entrando nesse plano aqui, né, vai me provocar uma rotação de z para y, não de y para z, e isso vai me dar uma interpolação no sentido horário, é um G02 aí, tá? Então, esse cubinho aqui, na verdade, ele resume tudo aí, né? O que você quer fazer, se você vai fazer o G02, se você vai fazer o G03, em que plano que você tem que estar, tá vendo? Aqui tá dizendo, ó, aqui eu estou no plano XY, então eu tenho que fazer com G17, aqui é o plano XY, e assim por diante, tá? Não é difícil, mas tem que dar uma memorizada aí. Bom, beleza, então agora a gente já sabe a diferença do G02 para o G03, como que eu faço isso. E agora? Bom, eu vou passar para vocês primeiro a sintaxe mais chata, né? Por que eu vou passar a sintaxe mais chata? Porque ela é a mais difícil de entender. Depois a outra vocês vão ver que ela é mais fácil de entender, só que ela tem um truquezinho, né? A sintaxe mais chatinha é com esses eixos I, J e K aqui, ó, né? Então, o eixo I, primeira coisa que você tem que saber, o eixo I ele é alinhado com o eixo X, o eixo J ele é alinhado com o eixo Y e o eixo K é alinhado com o eixo Z. Para que eu dou esses comandos todos aqui, ó? Vamos dizer aqui, ó, nessa primeira linha, G17, né? Por que G17? Porque eu estou selecionando o plano XY, porque eu vou fazer um círculo aqui no plano XY, né? Então, eu estou selecionando o plano XY, não precisa selecionar aqui, porque ele é modal, você pode selecionar lá em cima no seu código se você quiser. G02, então eu vou fazer uma interpolação no sentido horário, matematicamente negativo, sentido horário, certo? Dedãozinho para baixo. O ponto final vai ser o ponto que está no ponto X alguma coisa e Y alguma coisa.
E esse vetor I e esse vetor J aqui, essas coordenadas I e J, elas vão ser a posição relativa do meu centro do meu círculo, o centro do meu círculo, com relação ao ponto inicial da trajetória. Vamos lá. Vamos fazer com calma. E para fazer com calma a gente precisa desenhar. Então eu vou pegar aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Agora eu estou usando esse negocinho para desenhar aqui. Eu gostei disso daqui. Vou deixar um quadriculado aqui no fundo e vamos brincar. Então olha só, pessoal. Imagina que por algum motivo eu queira... Vou até dar um F11 aqui para ficar mais legal. Imagina que por algum motivo eu queira fazer isso aqui, ó. Eu tenho, sei lá, eu tenho o meu zero peça aqui. Então esse ponto vai ser x0 e y0. Beleza? Aqui está o meu zero peça. Aí eu quero fazer um círculo que seja vamos dizer, eu quero fazer um arco de círculo, vai? Então eu vou, por algum motivo, eu tô com a minha ferramenta aqui, ó. Certo? Começa aqui. Então eu tô, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dizer que cada quadradinho aqui tenha 5 milímetros. Então eu tô aqui na posição x igual a 30. E y, vamos ver. Nossa, contei x e fiz y, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em x. Então x 35, y 30. Beleza. Esse é o ponto que está aqui. Agora eu quero fazer um círculo que vai ser um círculo assim, olha. Eu vou botar o centro, ou um semicírculo. Eu vou botar o centro dele aqui. Tá certo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero terminar ele aqui, ó. Então, aqui não vai dar, né? Tem que ser aqui, ó. Quero terminar ele aqui. Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto aqui, ele é o ponto x 5 vezes 5, 25, com 35, 60. Y, 30. Depois, esse ponto aqui é o ponto y0, porque está na mesma linha desse daqui. E em x ainda eu estou em 60. Tá aqui. Beleza. E eu quero fazer o círculo que faz isso aqui, ó. Vou pegar uma canetinha vermelha. Vamos ver se eu consigo desenhar um círculo aqui para me ajudar. Não consigo. Não é esse que eu quero. Quero fazer o círculo que faz... Vamos círculo. Acho que eu vou ter que partir ele daqui, ó. 5 aqui. Esse círculo. Esse é o círculo que eu quero fazer. Né? Logicamente que esse pedaço aqui do círculo... eu não consigo fazer um círculo aqui. Eu não consigo fazer um arco. Que coisa triste. Vamos ter que fazer na mão mesmo. Pera aí. Vou apagar esse aqui. Vamos Ctrl Z aqui. Isso. Assim. Então vamos marcar uns pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Algo aqui. Algo aqui. E algo aqui. Agora vocês vão ver o professor de vocês falhar miseravelmente e tentar desenhar um círculo. Assim. Então esse é o círculo que eu quero fazer. Obviamente que se eu vou começar daqui, esse círculo tem um sentido que ele vai acontecer, né? Então vamos praticar o que a gente conhece aqui, ó. O meu x é positivo para cá.
e o meu y é positivo para cá. Certo? Essa rotação que eu quero fazer aqui, ó, faz com a mão direita. Ó. Se você fizer essa rotação com a mão direita, partindo daqui, o meu dedão está entrando na tela. Se o meu dedão está entrando na tela, eu estou fazendo uma rotação negativa. Rotação negativa é sentido horário. Sentido horário é G02. Então eu sei que eu vou ter que fazer um G02 aqui. Ó. Beleza. E agora? Bom, o ponto inicial é esse, certo? Vamos dizer que a gente está em coordenadas absolutas, né? Então vai ter um G90 aqui em cima em algum lugar. Eu vou fazer um G02 e eu vou para a posição x60y0. Até aqui tranquilo. E o I e o J? Como que funciona o I e o J? Repara o seguinte. Vou desenhar até de amarelinho aqui. Eu vou desenhar um vetor que sai do meu ponto inicial e vai até o centro do círculo. Esse vetor aqui, ó. Beleza. Esse é o meu vetor que vai definir o I e o J. Qual que é o tamanho desse vetor aqui em x? Ó, eu começo em x igual a 35 e vou até x igual a 60, certo? Então, esse vetor aqui, ele tem o tamanho de 25, que seria em x, e em y, ele tem o tamanho 0, né? Quer dizer, eu começo em y igual a 30 e termino em y igual a 30. Então, eu tenho 0 em y. Esse é o tamanho do meu vetor. Como que eu vou escrever isso aqui, ó, na minha linha de comando? Na minha linha de comando, eu vou escrever isso aqui assim, ó. I 25. 25 é o x, né? O que estaria, é o tamanho do vetor em x aqui. J 0. Por quê? Porque em y, o tamanho do meu vetor que vai do começo do arco até o centro do círculo é 0. Então, I25J0. Beleza. Então, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que o x e o y são o x e o y do final, né, do ponto final da sua trajetória, seja qualquer que seja esse círculo aqui, né, esse arco. E você tem que lembrar que o seu i e o seu j, eles são o vetor que sai do começo do círculo e vai até o centro do círculo aqui, ó, do começo do arco e vai até o centro do círculo. Por que isso? Né? Por que você tem que prestar atenção aqui? Porque você repara que aqui eu estou em coordenadas absolutas, né? Eu dei um G90 aqui, e mesmo assim, esse vetor aqui, ó, ele não é a posição desse ponto do centro, não é x60 e y30. Ele é a posição relativa entre o centro do círculo e o começo da minha trajetória. Então é I25J0. Esses eixos I e J aqui, eles são sempre relativos aqui, ó, né, o seu começo. Então você tem que lembrar que o seu arco ele vai funcionar dessa forma, né? E repara que aqui eu não dei nenhuma informação de raio. O próprio programa ele vai utilizar essas informações aqui para calcular o raio, né? A única coisa que o G02 precisa, como ele é um movimento de corte, ele precisa de uma informação de velocidade também. E aí você vai dar a velocidade de avanço aqui. Mas quer ver que legal? Vamos lá no Sintrem para a gente brincar um pouquinho com isso aqui. 2 minutinhos. Olha só, aqui eu já estou com o programa aberto em branco, né? Não tem nada aqui. Então, ó, linha N1. Vamos setar algumas coisas aqui. Então, eu vou trabalhar em unidades métricas, G710. Vou trabalhar no plano XY, G71. Vou trabalhar com o zero peça G54. Vou trabalhar em em coordenadas absolutas, G90. Beleza. Aqui, ó, eu vou colocar uma peça bruta aqui. Então, vamos aqui, ó, Various Blank.
Vamos colocar uma peça aqui que tenha 100 por 100 e ela vai ter 10 milímetros de profundidade. Então tá aqui. Nossa peça está aqui. Não sei porque ele pula essa linha. Então vamos lá aqui. Aqui eu vou escolher uma ferramenta. Então, aqui pode ser qualquer, absolutamente qualquer ferramenta. Eu vou pegar essa Cutter 4 aqui. Vamos trocar de ferramenta. Vamos ligar a rotação. Essa parte de rotação a gente vai ver mais oficialmente um pouquinho mais pra frente, mas pelo menos está ligada a rotação aqui. Já vou dar o M30 aqui para não esquecer. E vamos começar o nosso código. Então eu quero fazer um G00 para começar. E a gente vai começar o corte. Vou fazer exatamente aquilo que estava no nosso desenho aqui. Então eu vou para X35, Y30, X35, Y30 e em Z eu vou deixar com 2 milímetros aqui de envelope. Depois eu vou fazer um G01 e eu vou descer 2 milímetros. Então Z menos 2, aliás, vou descer 4 milímetros, né? Vou fazer a passada com 2 milímetros de profundidade. Uma velocidade de avanço qualquer aqui, eu vou colocar 100 milímetros por minuto, beleza? E aqui a gente vai fazer aquele arco que a gente estava programando aqui, ó. Então, lembra lá como é que estava. G02, X60, Y0, vai para cá, e 25J0. Então, G02, X60, Y0 e 25J0. O F eu vou deixar o mesmo aqui, então a gente não precisa colocar aqui embaixo. O plano também já está setado aqui. E beleza. Vamos dar um renumbering para ficar bonitinho. E vamos simular isso aqui. Algum problema aqui? G17 aqui, não G71. Deu um erro aqui. No ponto final da circunferência não entendemos o porquê. Será que eu fiz conta errada aqui? Só pode, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é y igual a 5, não y igual a 0, né? Isso aqui deveria estar um risquinho mais para baixo aqui, ó. Quando você faz conta errada, tá nisso. Beleza. Vamos lá. Aí, agora sim, tá vendo? Aqui o que aconteceu? Eu errei a conta, né? Aqui, o raio aqui claramente é de 25, né? Então eu estou em y igual a 30, eu tenho que baixar para y igual a 5, não y igual a 0 aqui, né? Então vamos corrigir aqui na nossa anotação aqui. Aqui é y5 e aqui também é y5, ó. Agora sim. E aí ele fez exatamente aquele semicírculo que a gente pediu para ele fazer. Eu poderia inverter aqui, em vez de usar um G02, usar o G03. Só que o que vai acontecer, ó? Quero até mostrar para vocês algumas coisas aqui, ó. Primeira coisa.
Vamos ver se eu consigo. Eu queria não mostrar a peça de alguma forma aqui, já vou fazer o seguinte. Eu consigo tirar daqui. Só pra gente ver a trajetória por aí. Eu vou ter que apagar mesmo. Aí pronto. Só pra gente ver aqui, ó. Aí. Então, ó, ele começa em x igual a 35, y igual a 30, fez a voltinha lá toda certinha e parou aqui em y igual a 60, x igual a 60 e y igual a 5. O centro dele está bem alinhado aqui, ó. Se eu voltar um pouquinho, ó, o centro está em x igual a 60, como a gente partiu de x35, o meu i aqui vai ser 25 e o y vai ser 0. Tá exatamente igual a gente deu para ele lá. O que vai acontecer agora? Deixa eu ver se consigo voltar. Voltei. O que vai acontecer se eu trocar esse G02 pelo G03? Manter exatamente igual ao programa. Olha só. Olha só o que ele fez. Tá vendo? Eu troquei o sentido da rotação. Trocando o sentido da rotação, em vez dele fazer o arco maior aqui, para chegar até esse ponto, ele fez o arco menor aqui, ó. Né? Porque o sentido de rotação do G03 é esse sentido aqui. Então, ele só vai começar aqui e terminar aqui se ele vier por aqui. Né? Então, por isso que é importante a gente trocar o sentido da interpolação circular. Não é para qualquer lado que você pode fazer a sua interpolação circular. Ela vai depender do seu desenho. Então, essa é a sintaxe com IJ, com os eixos IJ e K aqui, para o G02 e o G03. Tem outras formas de fazer isso, tá? Qual que é... aqui tá, que eu estou explicando como é que faz isso aqui. Beleza. Vamos fazer a sintaxe com o raio agora, né? E aqui com o raio, eu devia ter posto no modo animação, que eu queria mostrar isso aqui depois, mas vamos lá. Com o raio, o que vai acontecer? Essa sintaxe ela fica um pouquinho diferente, né? Vamos dizer que a gente vai fazer a mesma circunferência. Então, eu vou dar lá um G02, um G03, tanto faz. O ponto final está aqui, x e y, e eu vou dar só o raio da circunferência, CR igual a tanto. Só que repara no seguinte, ó. Vamos voltar lá para o desenho. Imagina que o seu... Até vou limpar tudo aqui. Aí. Imagina que você deu lá para sua máquina CNC a seguinte informação. Falou, olha, o ponto inicial do meu arco é aqui, o ponto final do meu arco é aqui. Beleza. Aí ele vai falar assim, olha, o raio, agora eu só vou passar o raio. O raio vale tanto. Beleza. Desenhe uma circunferência que vai desse ponto até esse ponto aqui com esse raio que eu te dei. A máquina pode ficar na dúvida, né? Por que isso? Porque se eu estipular um determinado raio, o que vai acontecer? Ó? Imagina que se eu estipulei o raio, a distância do centro da circunferência para qualquer ponto vai ser o raio. Né? Isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. Beleza, então meu centro está aqui, eu vou fazer essa circunferência que faz esse caminho aqui. Beleza. Mas, como eu dei 2 pontos e um raio, podia acontecer exatamente isso aqui, ó. Aqui e aqui. Então, pô, eu tenho um raio aqui e um raio aqui. Meu centro poderia estar aqui também. E aí, para vir daqui para cá, com a circunferência com o centro aqui, com esse raio que você deu, eu tenho que fazer esse círculo aqui, ó. Beleza, aí você fala, bom, esse círculo aqui você desenhou para cá, né? Então isso aqui seria um G02. Esse círculo aqui você desenhou para cá. Isso aqui seria um G03. Não dá problema, professor. Tá bom, beleza. Mas se eu olhar para o G03, aqui, olha, eu consigo fazer este
semicírculo grande aqui, mas eu também consigo fazer no mesmo sentido esse pequenininho aqui, ó, esse arquinho aqui, que vai de um ponto até o outro com o mesmo raio. Então, isso aqui, ó, eu vim daqui para cá, eu também fiz um G03. Então, o programa vai começar a ficar na dúvida. Fala, bom, você deu 2 pontos e você me deu uma informação de raio. O centro pode tanto estar aqui quanto estar aqui. Se você mandar fazer um G03, eu posso fazer isso ou posso fazer isso. O que você quer que eu faça? Para o G02, mesma coisa, né? Para o G02, eu posso fazer este arco aqui, ó. Certo? Então, eu vou estar indo nesse sentido, fazendo o G02 também. Beleza. Então, eu dei 2 pontos, dei uma informação de raio. Você não falou necessariamente onde está esse centro. Esse centro pode estar em qualquer lugar, né? Qualquer um desses 2 pontos aqui pode ser o centro. Então, o programa fica confuso. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo, ou como isso foi resolvido no CNC? Foi resolvido da seguinte forma. Se você der um raio positivo, se você der um CR igual a um número positivo, ele vai fazer o menor arco. Então, repara que para essa operação aqui, ó, né, eu tenho 2 círculos possíveis, né, desse ponto até esse ponto. Como eu estou fazendo aqui, no caso, um G03, né, porque um G02, porque meu dedão está entrando na tela aqui, estou fazendo um G02. Então, eu posso fazer esse arco pequeno ou eu posso fazer esse arco grandão aqui, tanto faz. Qual que ele vai fazer? Ele vai fazer o arco de menor ângulo. Repara que esse arco aqui, ó, ele tem esse ângulo aqui. Esse arcão aqui, ó, o ângulo dele é medido a partir desse outro centro aqui, né? Então, ele tem um ângulo maior do que 180, esse daqui tem um ângulo menor do que 180. Então, se o raio for positivo, ele vai fazer o arco menor. Se o raio for negativo, ele vai fazer o arco maior. Tá? Então, a gente consegue reproduzir aquele problema que a gente estava fazendo agora com essa configuração aqui com o raio, em vez de fazer com com o I e com o J lá, né? Então vamos voltar lá para o sino-trem, ó. Lá no sino-trem, o que a gente sabe? Eu quero fazer aquele arco grande que a gente fez primeiro. Então eu vou partir de uma posição que já está certa aqui, eu vou para x60 y5 e eu vou ter um raio aqui que é de 25 milímetros. Então eu sei que o meu CR é igual a 25 milímetros. Eu sei que o meu sentido, ele é o sentido, né, para sair do ponto que eu estou e chegar no outro ponto lá, ele é o meu G02, né, ele é o meu sentido horário. Beleza. Se eu fizer do jeito que está aqui, ó, com CR25, o que vai acontecer? Ele vai fazer o arco de menor ângulo. Então, se eu rodar dessa forma, olha o que ele vai fazer. Ele faz isso aqui, ó. Esse pequenininho. Eu quero isso? Não quero isso. Eu quero que ele comece aqui e faça o arco de maior ângulo, igual a gente fez no começo. Então, eu vou colocar CR igual a menos 25. Vou simular de novo. E aí ele faz certinho. Olha lá. Então, o negativo ele faz o maior arco, o positivo ele faz o menor arco, né? E aí a gente conseguiria fazer com G03 também exatamente da mesma forma. Então, não tem o que mudar. Aí você me pergunta, então por que é que se eu tenho essa notação mais fácil aqui com o raio, por que é que eu tenho que ficar olhando para esse negócio de IJ aqui? Por que eu tenho que fazer isso? Por causa do seguinte, essa notação com CR aqui, ela funciona bem para arcos, né? Para o arco que você... O que é um arco? Um arco é uma circunferência que não terminou, né? Então, eu tenho um arco. Se esse arco ele tiver um ângulo menor do que 360 graus, o que vai acontecer? O meu ponto inicial e o meu ponto final vão ser diferentes, né? Então, se o ponto inicial e o final são diferentes, o programa consegue calcular. Mas vamos dizer que eu quero fazer uma volta perfeitinha aqui, ó. Certo? Agora eu quero fazer uma volta perfeitinha. Então, o que eu vou fazer? Bom, para fazer a volta perfeita,
eu vou lá no meu sinotrem, eu já estou fazendo esse 3/4 de volta aqui, eu vou pegar, então se eu estou começando o x35 e y30, para onde que eu quero ir para fazer a volta fechada? Eu quero voltar para o ponto que eu comecei, então x35 e y30. O raio vai ser menos 25, ok? Vamos fazer. E olha aqui, ó. Ele dá erro, tá vendo? Você não consegue fazer um círculo inteiro com essa notação. Por quê? Basicamente porque os comandos x e y e o z também, eles são modais, né? Aqui você não está mudando o ponto. Então o programa não sabe para onde que você vai. Para o programa você está parado no mesmo ponto. Você não está fazendo a circunferência. Então o que você tem que fazer para fazer um círculo completo? Aqui não tem jeito. Aqui eu tenho que usar o i e o j, né? Então se eu usar aqui o i25, que a gente já sabe para esse círculo, e o j0, eu estou dando o ponto final igual ao inicial aqui. Vamos simular. E aí ele faz o círculo perfeito. Eu quero até testar uma coisa aqui. Vamos ver se funciona. Funciona. Olha lá. Como eu estava falando para vocês, o x e o y, eles são comandos modais, né? Então eu nem preciso setar eles de novo aqui, ó. Repara que para fazer esse círculo aqui, eu só dei a posição do centro do círculo relativa a onde eu comecei o meu círculo. O x35 e y30, aqui da forma como a gente tinha colocado aqui, ó, eles estão redundantes aqui. Você nem precisa colocar isso aqui, que o programa já vai fazer o seu círculo inteiro da mesma forma, tá? O que eu falei para vocês que o pessoal faz gambiarra para não ter que usar o i e o j? Que eu, particularmente, em alguns casos, eu acho mais fácil usar o i e o j. O que o pessoal faz gambiarra? Ah, eu quero fazer esse círculo inteiro aqui. Então, beleza. Para fazer o círculo inteiro, o raio é 25, certo? Certo. E eu vou fazer, então, eu estou partindo de x35 e y30, a 180 graus disso daí, eu vou estar em x 85 e y30. Então, vou fazer um g02 para lá, CR igual a... Aqui tanto faz 25 ou menos 25, porque são 180 graus exatamente. Depois a pessoa me faz o quê? G02, x35, y30, CR igual a 25 e quebra o círculo em dois arcos e não funciona. X55 não, x85 aqui, né? Fiz conta errada. Aí, ó. E aí você vê que ele deu uma paradinha aqui e fez o círculo, né? Acabou fazendo o círculo. Tá errado? Não tá errado. Eu particularmente acho extremamente deselegante fazer dessa forma, mas não tá errado. Então você pode fazer que não tem problema, né? Mas, enfim, eu acho mais elegante você usar a notação com I e com J. Por outro lado, se você for fazer uma interpolação helicoidal, que é aquela que você vai fazer a espiral para baixo, fazer com I e com J ajuda muito, porque você consegue definir um comando só todas as voltas que você vai dar. Se você for fazer interpolação helicoidal, quebrando cada voltinha de meio e meio assim, aí é de chorar. Vai ter 300 linhas para fazer a mesma coisa, né? Mas quando a gente chegar lá em interpolação helicoidal, aí eu falo para vocês sobre interpolação helicoidal. Beleza, então passamos aqui pela anotação do raio também. Dúvidas até aqui, pessoal?
Na primeira linha do código, vamos lá. Aqui. Posso isso? Deixar assim. Vai. Assim. Pronto. G710, exatamente. O G710 é o seguinte, ó, a gente viu bem no comecinho aqui. Ó. O G710, ele funciona igual ao G71, tá vendo? Ele vai deixar a gente em unidades métricas da mesma forma. Só que, quando eu der o G71, a máquina vai mudar só as unidades de deslocamento, né? Então o X, Y e o Z passam a 100 milímetros. Mas se as unidades de avanço, velocidade de avanço, tivessem polegadas por minuto, o G71 não vai alterar, ele vai manter polegadas por minuto, né? Já o G710, ele muda tanto as unidades de deslocamento para milímetros, quanto as unidades de avanço, né, de velocidade de avanço, para milímetros por minuto. Então, essa é a diferença do G71 para o 710. Então, daqui para frente a gente vai passar a usar o 710, tá? Aqui. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Comando G17. O comando G17, ele é um comando que vai ajudar a gente a selecionar o plano de operação. Então, aqui, ó, meu mouse sumiu porque não sei. Cara, meu mouse bugou demais aqui, eu tô sem mouse agora. Voltou meu mouse. Aqui. O G17, ele vai servir para você selecionar o plano de operação, né, que você está trabalhando. Basicamente, você vai selecionar a qual plano sua ferramenta vai estar ortogonal, né? Então, se eu seleciono o G17 aqui, eu estou selecionando o plano XY. Estou dizendo que a minha ferramenta está fazendo uma usinagem neste plano aqui, XY. Se eu escolher o G18, eu vou escolher esse plano ZX, que está aqui. E se eu escolher o G19, eu vou escolher o plano YZ, que está aqui, ó. Quer ver? A gente escolheu o G17, a gente estava fazendo a usinagem com a ferramenta perpendicular a esse plano XY aqui, né? Então, se eu voltar lá na minha animação aqui, ó. Aqui. Tá vendo que a ferramenta está perpendicular ao plano XY. Eu consigo fazer isso daqui com a minha ferramenta deitada, né? Aqui no caso, eu vou escolher o G18 para você ver. Quer ver? Vai mudar a orientação da ferramenta. Ele vai fazer exatamente o mesmo círculo, só que com a ferramenta deitada. Né? Aí, ó. Tá vendo? Lógico que trombou aqui, deu tudo errado. Mas ele fez o mesmo círculo no plano XY, só que ele mudou a orientação da ferramenta. Ele deixou a ferramenta deitadinha assim. Né? Então, esse G17, 18 e 19, eles vão dizer em qual plano a gente está trabalhando para deixar a ferramenta ortogonal ao plano certo aí. Aqui. Deixar no 17 aqui. Coloco sim, eu vou colocar. Os outros slides também eu vi hoje que eu não tinha subido para o Canvas. Eu tinha certeza que eu tinha subido para o Canvas, mas não tinha. Eu vou colocar todos eles no Canvas lá sim, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A gente estava por aqui. Aqui tem um resuminho, ó, né, de velocidade de avanço. Então a velocidade de avanço ela tem que ser programada anteriormente. Aqui eu já falei para vocês, né, que como ela é modal, ela pode estar vindo aqui de outro comando que você deu lá em cima, mas se você não colocar a velocidade de avanço, o programa vai pedir, porque esse movimento, tanto o G02 quanto o G03, ele é um movimento de corte. Então, ele precisa que você programe uma velocidade de avanço, né? Então, tem várias formas de você fazer aí, né? E lembrando que tudo é modal, né? Então, o que está colocado numa linha aqui não necessariamente precisa estar nessa linha, nesse bloco, porque é modal. No nosso caso, o G17 estava lá para cima. Na hora que eu fui fazer o círculo inteiro, nem o X e Y eu precisei colocar, e assim por diante. A gente tem
várias coisas. O F também estava lá para cima, enfim. Mas é só para você saber que o comando ele exige todas essas informações da memória da máquina. Aí tem alguns exercícios para fazer. Ó. Lembra desse exercício aqui que a gente fez lá no começo? Agora a gente consegue fazer agora a gente tem, né, os pontos, temos os raios aqui, temos tudo, dá pra gente fazer esse desenho dessa peça aqui. Vamos gastar um tempinho para fazer esse exercício aqui e aí a gente termina. Vou deixar isso aqui de canto aqui. Voltar para cá. Então vamos fazer aqui, ó. Apagar esse código todo. Não precisamos. Bom. Escreva o subprograma que realiza o corte externo do perfil ao lado, que é aqui o branco é o que está em relevo, em uma passada com profundidade de 2,5 mm. Então a gente vai ter um envelope de 1 mm nos 3 eixos, né? A minha peça aqui, ela não fala a espessura da peça, certo? Mas o tamanho dela é 50 por 50, então eu já vou criar vamos dar a primeira linha aqui de novo, ó. Nossa primeira linha vai ser o seguinte: unidades métricas, agora G710. Meu plano de trabalho vai ser o XY, G17. Minhas coordenadas, vamos começar com coordenadas absolutas aqui, depois a gente vê. Vou deixar com G90. Não precisaria definir isso aqui, tá? Mas eu vou definir e eu vou utilizar como zero peça o meu G54. Lembrando que vocês fizeram uma configuração no Sinotrem de vocês para o zero peça lá, né? Lembra que o G54 estava numa posição diferente e o G57 também. Se você vier aqui em offset, você consegue zerar tudo isso, né? Eu vim aqui, work offset, G54 até G57, detalhes, eu zerei tudo isso daqui. Então todos os meus zeros peça aqui agora, todos os meus zeros peça aqui agora estão no zero, né? Tá tudo zeradinho. Então eu estou trabalhando assim por enquanto, só para a gente não se confundir muito. Quando a gente for para um projeto mais complicado, a gente seta isso aqui melhor. Então, e aí aqui neste programa que a gente está fazendo agora, o G54 aqui está sendo só por efeito de você selecionar um zero peça aí. Vamos colocar a nossa... Errei o botão, pessoal, desculpa aí. Vamos colocar a nossa peça aqui, né? Então, blank. A peça ela tem 50 por 50. E eu vou deixar ela com 10 de altura mesmo, porque aqui não está especificado. Beleza, tá aqui. De novo ele pula essa linha, eu não sei porque que ele faz. Beleza. Então, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. A medida desse sulco lateral aqui, ela é de 5 milímetros. Então eu tenho que escolher uma ferramenta que tenha pelo menos 5 milímetros de diâmetro, né? Eu vou aqui na ferramenta, vamos escolher a Cutter 6 aqui, que tem 6 milímetros. Vamos dar um M06 para ela trocar de ferramenta. Já vamos ligar a ferramenta, não está dizendo nada aqui sobre velocidade de rotação e nem da direção. Então vamos fazer assim. Trabalhar aqui no sentido anti-horário, né? Então, sentido anti-horário, a gente vai fazer usinagem daqui para cá, sim, não daqui para cá. A gente vai trabalhar no sentido anti-horário. O zero peça está em G54. O diâmetro da fresa 12 milímetros aqui, ó. Deixa eu mudar essa ferramenta aqui então. Vamos ver se a gente tem uma Cutter 12. Não temos uma Cutter 12. Bacana, vamos usar a 10 mesmo. Ok. Aí o que a gente vai fazer? Ó? A gente ainda não sabe. Vou botar um M30 aqui para terminar. A gente ainda não sabe fazer a compensação de raio, né? Compensação de raio seria para a ferramenta cortar com o cantinho da ferramenta aqui, não com o centro. Então a gente vai utilizar os pontos, mas a gente vai passar tudo com o centro da ferramenta aqui mesmo. Então o desenho vai ficar um pouco diferente.
mas em breve a gente já vai ver compensação de raio e a gente consegue corrigir isso daqui. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui em x e y menos 16, né? Então, vou fazer um g00, x menos 16, y menos 16, e eu já vou deixar ela com a profundidade do corte aqui. Então, z menos 2,5 para 2,5, para evitar ficar fazendo movimento a mais aí, né? Então, começando aqui em x menos 16 e y menos 16, a primeira coisa que eu vou fazer é subir aqui, ó, para x igual a menos 16 e y igual a 0, para depois começar a passada para cá. Então, ou até a gente pode ir para algum lugar perto aqui, ó. Como a ferramenta tem 10 de diâmetro, eu posso, e o meu envelope é de 1 milímetro, eu posso chegar até, com o centro dela até 6 milímetros antes aqui. Então, vamos botar G00, x menos 6, y0, isso aí, o centro dela vai ficar bem nessa linha aqui, ó. E aí a gente vai começar a passada para cá. Aqui, ó, eu tô me policiando aqui, mas eu tenho que fazer tudo com a posição do centro da ferramenta, né? O centro da ferramenta, a gente quer que o canto da ferramenta esteja aqui, mas por enquanto a gente não está corrigindo. Eu vou fazer com o centro mesmo. Então o centro ele vai para y igual a 5, não y igual a 0. Vai comer mesmo, normal, mas a gente está utilizando só os pontos aqui. E aí eu vou começar a minha usinagem, né? Eu vou fazer um G01 e agora daqui para frente é a leitura de ponto. Então eu vou para a posição 5 mais 13,64 vai ser 18,64. Em Y, eu vou ficar em 0 mesmo, em 5 aqui no caso. Então não preciso colocar Y. Minha velocidade de avanço, eu já vou aproveitar para programar ela aqui. Ela vai ser de 250 milímetros por minuto. Beleza. Vou fazer esses primeiros movimentos aqui. Ela veio até aqui, ó. Essa fresa de 10 milímetros, para fazer desse jeito que a gente está fazendo aqui, sem compensação de raio, ela vai estragar muito a peça, não vai dar para ver direito o que vai acontecer. Eu vou usar uma fresa menor aqui. Beleza. A peça não vai sair igualzinha que está aqui porque a gente não está fazendo compensação ainda. Depois vocês vão ver que a gente vai melhorar essa peça aqui. Beleza. Agora, ó, vou dar um zoomzinho aqui. Olha só. Eu tenho que partir dessa posição em X aqui, 13,64, para um X 31,43. Repara que esse arco aqui, ó, ele é maior do que 180 graus e o raio dele é 6,5. A rotação que a gente está aplicando aqui, ela é uma rotação negativa, que significa que a gente está no sentido horário. Então, olha só, como que eu vou fazer essa rotação aí? Sentido horário, eu sei que é G02, certo? A posição final em X é diferente, eu vou de 13,64 para 31,40, aliás, 18,64 para 31,43, então X 31,43
Em Y eu não vou andar. Y eu vou começar aqui numa posição de Y e vou terminar nessa posição aqui. O raio é 6,5. Então CR igual a 6,5 ou 0,5. E esse raio aqui tem que ser negativo, porque esse arco é maior do que 180 graus. Então, menos. Vamos ver se funciona. Aí, ó. Fez. Aqui no desenho dá pra ver que ele é um pouquinho maior do que 180 graus, porque ele começa numa posição aqui que é inclinadinha, aqui ele não sobe exatamente reto. Beleza. Agora a gente vai andar aqui. Agora a gente vai andar pra cá, ó. Né? Então aqui eu tenho 5 por 45. Então aqui eu tinha 5 do canal, mais 5 daqui são 10. Eu vou para x igual a 40. Né? Então G01 x40 daí daqui eu vou para x45 y45 para cá, porque eu subi 5 por 45 aqui, né? Então vamos ter x45, o y não é 45, né? O y, a gente estava em y5 aqui, a gente vai para y10. Opa. Beleza. Agora estamos aqui, a gente vai para y. Vamos ver quanto que tem aqui. Aqui tem 36, não. Raio aqui é 6, 5 com 6, 11, eu vou para y igual a 39. Vamos lá. Y 39. Depois daqui para cá, ó, eu vou fazer um G03 agora, né, com raio 6, e eu vou parar em vamos ver, né, que a gente vai parar. Eu estava em x igual a 39, eu vou para x igual a 40, aliás, y igual a 39, vou para y igual a 45, e o x que estava em 45 vai para 39. Então, x 39, y 45. Opa. Aí, fez a curvinha aqui, beleza? Daqui pra cá, vamos ver quanto que tem. Ó, 33, então aqui eu vou estar em x igual a 33, eu vou para x igual a 33. Depois eu vou fazer aqui um outro arco. Esse arco aqui, ele é um arco que meu dedão está entrando na tela, né? Se você fizer com a sua mão direita, aí o seu dedão vai estar entrando na tela também. Esse arco aqui, ele tem 9,43 de raio, né? Então ele vai começar em x igual a 33, vai terminar em x igual a 17. Então G, aqui é dedão entrando na tela, é negativo, negativo é horário. G02, x17, o y vai ser igual, o raio é o CR igual a 9,43. Depois eu vou para x igual a, vamos ver, aqui eu tenho 5 mais 4, 9. X igual a 9, com G01, x9. Depois eu vou para x igual a 5 e o y vai ter 5, aqui de cima é 5, mais 4, 9. Então o y vai ser 41.
Então, o x vai ser 45. Aliás, 45 não. X vai ser igual a 5. E o y vai ser igual a 41. Depois eu vou descer aqui, ó. Em y, né? Então meu y aqui vai ser igual a... Aqui eu estou em 41. Aqui eu tenho 5 mais 5 do raio 5 aqui, eu vou ter 10. São 10. E depois a gente vai fazer um G03 aqui, né? Porque eu tenho a rotação aqui com o meu dedão saindo da tela agora. Saindo da tela é positivo. Positivo é anti-horário. Anti-horário é G03. Então, G03. E eu vou parar lá em x igual a 5. Aliás, x igual a 10, y igual a 5. Pronto. Pelo menos o caminho está feito. O bloco 15 aqui, vamos ver. Não entendi o que aconteceu. Erro de sintaxe. Ah, mudar a fonte de população linear, né? Ele foi até o final aqui. O bloco N20 não pode ser interpretado. O que eu fiz de errado aqui? G03. Tá certo. Ah, faltou o raio, né? Pronto. Aí, o desenho da peça tá feito. É lógico que não é essa usinagem, porque a gente tem que fazer a compensação de raio, mas o desenho tá feito. Tá. Isso, exatamente, faltou o CR. Era isso aí mesmo. Então aí, ó, o desenho tá aqui. Lógico que é aquilo que eu falei, faltou a compensação de raio, né? Então o importante pra gente hoje é esse contorno verdinho aqui, ó. São os pontos, tal, e as operações. Depois a gente vai entrar com compensação de raio e vocês vão ver que eu consigo deixar essa ferramenta aqui usinando só pelo cantinho aqui, aí ela vai fazer a peça certinha pra nós. Por enquanto ainda não, mas depois ela vai fazer. Por que eu comecei a usinagem naquele ponto fora da peça? Legal, boa pergunta. Eu comecei ela aqui, ó. Aqui. Basicamente por um motivo de segurança, né? Você repara que eu tenho um envelope, né? Que eu preciso seguir aqui. O envelope, ele... Quer ver? Deixa eu mudar aqui para single block aqui. Então foi para lá. Aqui, ó. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu tô meio perto do meu envelope já. Eu não tô exatamente no envelope porque a gente tinha calculado o envelope para ferramenta com diâmetro maior, né? Quando eu diminui o diâmetro, ela ficou mais longe do que o meu envelope de 1 milímetro aqui. Mas eu cheguei numa distância de segurança da minha peça e a partir daqui eu vou começar a fazer o movimento em velocidade de corte para não ocorrer trombamento. Repara que até aqui a gente estava fazendo movimentos rápidos, né? Na velocidade máxima da máquina. Agora chegando perto da peça eu vou começar um movimento de corte, ó. Então ele fica verdinho a linha aqui. Vou mostrar que a gente está fazendo um movimento de corte a partir daqui, né? E aí daqui para frente é tudo movimento de corte, faz arco e tal.
Mas você sempre começa, quando você vai começar a usinagem da peça, você sempre começa de fora, né? Se você vai fazer um furo, a fresa vai estar por cima, ela vai entrar já em velocidade de corte, lenta e já girando, obviamente, né? E se você vai fazer um fresamento lateral, igual a gente fez aqui, ó, né? Mesma coisa. Então, se eu vou fazer um fresamento assim, eu já começo a girar a fresa aqui para entrar já girando devagarzinho, aí já faço um movimento de corte legal aqui. Foi essa a pergunta? Ah, não entendi. Ah, esse cantinho aqui você está dizendo, né? Ou não? Isso, você perde mesmo, né? Você viu que quando eu entrei daqui, eu vou fazer a peça toda e no final eu tenho que fazer essa curvinha aqui, né? Como a gente acabou fazendo lá, né? Se você ver, ó, fiz o arco, fui tal, desceu e aqui no final, ó, ficou faltando fazer a curvinha. Senão você realmente não usina, né? Aí vai da estratégia, né? Eu poderia ter entrado aqui mais para cima e começado já feita a curva, ou poderia ter entrado aqui de cima, né? Que aí a hora que eu terminar esse chanfro aqui terminou. Aí você que decide qual que é a melhor estratégia. Então, não que ela seja necessariamente melhor, vai depender muito. Aqui a gente consegue entrar com a ferramenta lateralmente e fazer a usinagem, o desbaste todo lateral aqui, né? Isso acaba sendo, dependendo da ferramenta que você está usando, acaba sendo melhor se só cortar a lateral do que você furar, apesar das ferramentas permitirem os dois movimentos. Mas se eu estivesse fazendo o contrário, imagina que eu estou fazendo essa parte branca aqui, imagina que ela fosse afundada para dentro da peça, imagina que fosse tipo um pocket aqui. Aí não tem como, né, eu entrar por fora aqui, aí eu teria que entrar por cima, furar e começar essa usinagem aqui por dentro mesmo. Não ia ter muito jeito.